Não tenha reserva de emergência. Sim, nunca tenha um fundo voltado para emergências. Fica comigo porque eu vou te explicar uma maneira bem rápida de você perder tudo aquilo que você conquistou na sua vida. Parece estranho eu falar esse tipo de coisa, né? Realmente, é muito estranho. E você acha mesmo que eu ia te falar um negócio desse? Deixa de ser besta, rapaz. E outra coisa, o que você está fazendo num vídeo com um título desse? Perdendo seu tempo com um cidadão te falando para não ter reserva de emergência? Qual que é, né? Pô, brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. Então, vamos começar do jeito certo esse vídeo aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero te falar tudo o que você precisa saber para construir a sua reserva de emergência. Seria muito estranho alguém que propaga a educação financeira na internet falar para você não ter uma reserva de emergência. Seria bem estranho falar uma coisa assim. E esse assunto, ele é recorrente, e eu sei que você já ouviu falar sobre ele várias vezes, mas que você não sabe exatamente o que ele é e nem como você faz para efetivamente construir a sua reserva de emergência. Então, por esse motivo, eu resolvi gravar o vídeo de hoje, explicando tudo o que você precisa saber para construir ou mesmo para aprimorar a sua reserva de emergência. E antes de entrar nesses detalhes, já senta o dedo no like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, também me segue no Instagram, me segue no Twitter, curte minha página no Facebook e o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a dar esse importante passo na vida financeira delas. E eu começo aqui te fazendo uma pergunta. O que é reserva de emergência? Você saberia me responder? A reserva de emergência é um montante de dinheiro que você precisa acumular para te socorrer em situações complicadas. A reserva vai ser um fundo criado por você mesmo, no qual você tenha a possibilidade de sacar ou de transferir o seu dinheiro da maneira mais rápida possível. Então, tendo isso na sua cabeça, fica muito fácil para você identificar as características que a sua reserva de emergência precisa ter, beleza? Isso porque a liquidez é o principal atributo, é a principal característica que a sua reserva precisa ter. E o que vem a ser liquidez? Eu te explico. Liquidez é a rapidez na qual você consegue ter acesso ao seu dinheiro. Liquidez é a velocidade na qual você consegue sacar ou transferir o seu dinheiro. E a ideia da reserva de emergência é que você pegue esse dinheiro logo e resolva a emergência imediatamente. E além da liquidez, a sua reserva de emergência precisa ter um segundo atributo, precisa ter uma segunda característica, que é a ausência de volatilidade, ou seja, o seu dinheiro vai precisar estar investido numa aplicação que não tenha risco de desvalorização. Isso porque a volatilidade, para você entender de uma maneira bem simples, é o sobe e desce na rentabilidade dos seus investimentos. De maneira leiga, é exatamente isso que significa volatilidade. E de nada adianta você estar diante de uma situação emergencial e ver que o seu dinheiro desvalorizou, ainda que momentaneamente. Tranquilo com relação a isso? Em terceiro lugar, a terceira característica que a sua reserva precisa ter é uma rentabilidade mínima, ou seja, você não vai investir a sua reserva em qualquer lugar, porque existe um mínimo que ela precisa rentabilizar, que é algo próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. Essas duas métricas, esses dois parâmetros significam basicamente a mesma coisa. Então você percebeu que eu elenquei esses atributos em ordem de prioridade. O primeiro de tudo é a sua reserva estar alocada em uma aplicação que tenha liquidez imediata. Em segundo lugar, ela deve estar numa aplicação sem o risco de desvalorização. E em terceiro lugar, ela deve possuir essa rentabilidade mínima que eu te falei agora há pouco. Então, essa é a ordem de prioridade que os atributos, que as características das aplicações financeiras devem ter para que você consiga alocar a sua reserva emergencial, beleza? Então, tendo em mente esses atributos, fica fácil de você enxergar qual é a função da reserva de emergência dentro da sua organização financeira. Isso porque eu preciso te falar que esse dinheiro não tem como finalidade a troca do seu carro, a compra de um celular novo, ela não serve para fazer uma viagem e nem para satisfazer nenhuma vontade sua de consumo. E principalmente não serve efetivamente para você ganhar dinheiro através dos investimentos. Isso mesmo, a reserva de emergência ela tem que sim rentabilizar. Mas você percebeu que a rentabilidade é o terceiro atributo e, portanto, o menos importante de todos. Então,
Um sapato novo não é emergência, um tênis novo não é emergência, aproveitar um combo novo de TV por assinatura com plano de telefonia também não é emergência. Porque esse dinheiro ele serve para emergências e ponto final. Ele não serve nem mesmo para você ganhar dinheiro através dos seus investimentos. Esse dinheiro serve para uma emergência médica na qual o seu plano de saúde não cobriu, serve para o caso de queimar a geladeira da sua casa, serve para o caso do seu, eventualmente você ficar desempregado, enfim, serve para várias situações que realmente se apresentam como sendo emergenciais. E você nunca pode ceder à tentação de usar o seu fundo emergencial para outras situações que não sejam verdadeiramente emergenciais. Ponto final. Em relação aos valores, quanto de dinheiro que você precisa acumular para construir a sua reserva de emergência? E isso vai depender do quanto a sua reserva, ou melhor, do quanto a sua renda é previsível. Ou seja, quanto mais previsibilidade você tiver na sua renda, menor precisa ser a sua reserva. E por outro lado, quanto menor for a previsibilidade da sua renda, maior deve ser o tamanho da sua reserva. Então, se você trabalha na iniciativa privada, se você é CLT, que tem fundo de garantia, que tem seguro-desemprego, ou mesmo se você é um funcionário público que tem estabilidade, a sua reserva de emergência ela não precisa ser tão grande. Nesses casos, é bastante confortável que você tenha ao menos 6 meses das suas despesas mensais acumuladas no seu fundo emergencial. Se a sua despesa mensal é, por exemplo, de R$3.000, tem uma reserva de emergência no valor de R$18.000. Por outro lado, se você é autônomo, se você é um empresário, ou mesmo se você trabalha na informalidade, se você é um empreendedor, o mais indicado é que você tenha ao menos um fundo de emergencial de 12 meses. Então, se a sua renda mensal é de R$3.000, por exemplo, tenha uma reserva financeira de R$36.000. Tranquilo? Mas apesar dessa diferenciação entre quem tem previsibilidade de renda e quem não tem, o que eu posso te falar é que o período de isolamento social nos mostrou que ter uma reserva de emergência mais alongada foi extremamente importante para todo mundo. Os anos de 2020 e 2021 mostraram que, mesmo para os funcionários públicos e para os funcionários privados que tinham direitos trabalhistas, mesmo para essas pessoas, elas precisaram ter uma reserva de emergência de 12 meses ou até maior do que 12 meses. Eu tive conhecimento de funcionários públicos que passaram apertado no período de isolamento social. Eu tive conhecimento de trabalhadores CLTs que passaram apertado. E principalmente eu tive conhecimento de empreendedores que passaram apertado ao longo dos anos de 2020 e 2021. Então, as questões envolvendo o vírus e o isolamento social, elas se prolongaram por muito mais do que 12 meses. E isso nos mostrou que todo mundo mesmo não perdeu nada por ter uma reserva de emergência de 12 meses ou até maior do que 12 meses. Compreendido isso? Então essas foram as informações básicas que você precisa ter para construir ou até para melhorar o seu fundo emergencial. E para você se aprofundar no assunto da reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no izinho para que você possa assistir e você conheça em detalhes sobre como você faz para construir adequadamente o seu fundo emergencial. Esse é um vídeo bastante completo que eu gravei e que vai ser muito interessante se você também assistir ele. Beleza? E agora, tá faltando você saber onde o seu dinheiro ele deve ser aplicado para a construção da sua reserva de emergência. E é muito simples de você identificar quais são os ativos financeiros nos quais você pode investir e alocar a sua reserva. O que você precisa fazer é lembrar da escala de prioridade dos atributos que a sua reserva de emergência precisa ter. O principal objetivo da sua reserva de emergência é ter liquidez. É ter o acesso ao dinheiro o mais rápido possível. É justamente por isso que as aplicações financeiras em que a reserva financeira deve estar, elas nunca podem ter carência, nunca podem ter liquidez apenas no vencimento, nunca podem ter prazos para que elas possam ser resgatadas. E no mesmo sentido, os investimentos voltados para sua reserva nunca podem ensejar volatilidade, porque você nunca pode correr o risco de precisar do seu dinheiro e ele está valendo menos do que você aplicou ou valendo menos do que você precisa. Então o que eu estou querendo te dizer com tudo isso é que os ativos financeiros voltados para sua reserva de emergência são aqueles de renda fixa,
Renda fixa que seja pós-fixada e que tenha liquidez imediata. E, especificamente, quais são os ativos que reúnem essas características? Eu te digo, o Tesouro Selic é o principal deles, um CDB de um banco grande é também um ativo que reúne essas características, ou também um CDB de um banco menor, mas um banco menor que seja seguro. Além disso, RDBs também podem servir para sua reserva de emergência. Os RDBs são muito parecidos com os CDBs. A diferença é que, enquanto os CDBs eles são emitidos pelos bancos, os RDBs são emitidos por financeiras ou por corretoras de valores. No final das contas, os CDBs e os RDBs são praticamente a mesma coisa. E a poupança, ela serve para sua reserva de emergência? Esse é um ponto polêmico. Algumas pessoas dizem que sim e outras dizem que não. Do meu ponto de vista, a poupança serve sim para alocar a sua reserva de emergência, mas não para alocar a sua reserva inteira. A poupança ela serve para você investir apenas uma parte da sua reserva de emergência. E a poupança é o ativo financeiro que tem maior liquidez no Brasil, porque você consegue sacar o seu dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então isso permite que uma parte da sua reserva possa sim estar alocadas na caderneta de poupança. E uma outra aplicação voltada para a reserva de emergência são as contas de pagamentos. Existem várias contas de pagamento disponíveis no mercado, como o Nubank, o PagBank, o PicPay, 99p, enfim, existem várias instituições disponíveis para que você tenha uma conta de pagamento e essa conta de pagamento tenha todas as características que você precisa. E para você se aprofundar nas aplicações financeiras voltadas para sua reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo aqui no izinho onde você pode estudar um pouco mais sobre isso. Então, confere porque esse vídeo também ficou muito legal e tem muitas informações interessantes e muitos outros ativos financeiros para que você possa conferir. Dito tudo isso, eram essas as considerações que eu gostaria de passar. Ou então, essas eram, claro, as informações básicas sobre como você deve construir ou melhorar a sua reserva de emergência. A ideia da reserva é que você pegue esse dinheiro logo e resolva a emergência imediatamente. A ideia é que o seu dinheiro nunca desvalorize, isto é, que ele sempre tenha uma rentabilidade positiva e, por fim, que ele rentabilize algo próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. Então, eram essas as minhas considerações. E, voltando aqui lá para o gancho que eu fiz no início do vídeo, você achou mesmo que eu iria falar para você não ter uma reserva de emergência? Você acreditou que eu ia falar para você pensar positivo e que você deveria rezar para que nenhum imprevisto acontecesse na sua vida? Fala sério, hein? Para de ficar clicando em vídeo que só serve para pegar curioso. Isso até me deu ideia para um próximo vídeo aqui. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre organização financeira para quem clica em vídeo com desinformação. Tranquilo? Pelo vídeo de hoje é isso. Mais uma vez eu peço para você deixar o seu curtir aqui no vídeo, peço para você se inscrever no canal, para você me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e deixar um curtir lá na página do Facebook. Mais importante de tudo, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.